Como utilizar o sociólogo Thomas Marshall na redação? A evolução do conceito de cidadania no Brasil tem muita relação com a ideia de ser detentor de um título eleitoral, como se nós tivéssemos especificamente a condição de cidadania atrelada à participação política. Isso vai muito mais além. Nós temos no Brasil uma relação de cidadania muito aquém da possibilidade. Cidadania tem uma relação direta com as obrigações do Estado e do próprio indivíduo. O Estado precisa fazer respeitar o direito civil, o direito político, o direito social do cidadão. E o cidadão tem por obrigação participar ativamente das questões do Estado, isto é, fazer-se detentor do título de cidadania requer, portanto, uma participação dentro das próprias estruturas do Estado. A cidadania nasce na Grécia, porém de uma maneira muito excludente, já que apenas os filhos de pais e mães atenienses eram considerados os cidadãos. Essa cidadania excluía, portanto, mulheres, estrangeiros e escravos. Esse processo vai ser contemplado em toda a antiguidade, isto é, determinando, portanto, que a cidadania cabia apenas a algumas pessoas, e principalmente à minoria. Foi somente no final da Idade Média que esse conceito começou a ser retomado, a partir da noção burguesa que viria a se substanciar na Revolução Francesa, isto é, cidadania era dada a todos do ponto de vista jurídico. Isso tem uma relação direta, por exemplo, com os filósofos iluministas. Filósofos como Rousseau, como Voltaire, passaram a defender a ideia de que os homens possuem direitos naturais e que esses direitos devem ser respeitados pelo Estado. Nascia, portanto, a ideia de que o Estado era uma criação humana e, portanto, este deveria garantir esses direitos de cidadania. Todas essas ideias iluministas iriam, portanto, influenciar as declarações de direitos. Declarações como a da independência americana, declarações como a da Revolução Francesa, a dos direitos do homem e do cidadão, que trouxeram, portanto, a ideia de igualdade jurídica a partir do pressuposto de que todos são iguais perante a lei. Em 1948, na obra Cidadania, Classe Social e Status, Thomas Marshall traz a ideia de cidadania muito ligada à ideia de conquistas, isto é, de lutas sociais. Ele faz um paralelo dessas conquistas a partir da noção de que uma conquista depende da outra e que isso tudo tem muita relação com a participação da população. Para ele, então, isso pode ser diferenciado em 3 fases. A primeira fase seria a luta pela conquista dos direitos de liberdade, são os direitos civis. Os homens partiriam, portanto, aí na busca de direitos relacionados à própria expressão, pensamento, religião, isso é, são os direitos intrínsecos à própria condição de existência. Para ele, a segunda fase dos direitos viria a partir da conquista dos chamados direitos políticos, isto é, o direito de votar e ser votado. O homem deveria participar ativamente dos destinos do Estado, isto é, fazer parte, portanto, daquilo que é representativo dentro da sua própria participação social. Para ele, então, a terceira fase tem relação com os chamados direitos sociais, que são os chamados direitos difusos, coletivos, direitos esses que o Estado precisa dar à população. Nesses direitos coletivos podem ser contemplados a saúde, a educação, a previdência, o direito ambiental. O mais importante de tudo é compreender que os direitos são dependentes dos outros e que, principalmente, cidadania é um status alcançado, nunca dado pelo Estado, e sim a partir de lutas sociais. Thomas Marshall faz a análise em cima da Inglaterra ao explicar a ideia de lutas sociais na conquista da cidadania. O Brasil foi a mesma coisa? Bom, nós resolvemos trazer para a aula a figura de José Murilo de Carvalho, historiador brasileiro, no livro Cidadania do Brasil. Ele faz uma análise afirmando que no Brasil há uma completa inversão dessa noção de cidadania. E tudo isso tem relação histórica, tá? Por conta principalmente do nosso processo de independência e república não ter sido feito com uma participação popular. O que acabou acontecendo é que na prática, quando nós nos tornamos livres no processo de independência, nós na prática não tínhamos uma nação, uma ideia de nação ainda muito pronta. A ideia de pátria não estava presente. A herança portuguesa era muito forte, do ponto de vista econômico, através das grandes propriedades, principalmente voltada para os interesses dos latifundiários, coronéis, após a época republicana. Isso faz com que a população brasileira não participe e não tenha, portanto, essa noção de cidadania presente. Essas lutas, portanto, aconteceriam apenas a partir do século XX. Então, como isso pode ser explicado?
Tomemos como exemplo a questão da escravidão. Mesmo após a abolição da escravatura em 1888, a ideia patrimonial sempre esteve à frente da ideia civil. Os escravos não foram contemplados com direitos de cidadania, fatos esses que só viriam a acontecer após muitas lutas sociais a partir do século XX, particularmente a partir de 1988 com a Constituição. O que representa, portanto, a ideia de que os direitos não foram dados pelo Estado, eles foram alcançados através, portanto, dessas conquistas, através de imensas lutas sociais. A Assembleia Constituinte de 88 usa como base o modelo analítico de Marshall, onde a cidadania é um todo composto de 3 dimensões: a civil, a política e a social, que são percebidas no processo de constitucionalização britânico, respectivamente, nos séculos 17, 18 e 19. Os direitos civis correspondem à igualdade formal e liberdade individual. Os direitos políticos, por sua vez, concedem possibilidade de participação nas ações e negócios do governo de maneira direta ou indireta. Direitos sociais, por fim, correspondem a uma perspectiva alargada de justiça, buscando conferir a todos, dentro da sociedade de forma irrestrita, um padrão de bem-estar com base em um conceito positivamente padrão na sociedade. Portanto, a ideia de cidadania como status alcançado tem relação com as lutas sociais. Como a população civil, de forma organizada, exige do Estado suas contraprestações. Tomemos como exemplo algumas situações no Brasil recentemente. Até recente, 2013, empregados domésticos não tinham os mesmos direitos, por exemplo, os ditos trabalhadores normais. Lutaram e alcançaram tal status de cidadania. Homossexuais não tinham os mesmos direitos civis no tocante, por exemplo, aos aspectos de casamento, união estável. É preciso, então, que o Supremo Tribunal Federal reconhecesse tal condição em razão da inoperância e omissão do nosso legislativo. Se percebe, então, que direitos são alcançados através de tais condições. As condições femininas, por exemplo, foram finalmente contempladas quando o Congresso Nacional aprova uma lei como a Lei Maria da Penha, ou mais à frente, recentemente, com as leis que resultam na questão da proteção à dignidade sexual. Tudo isso, então, tem relação direta com o ensinamento de Thomas Marshall de que cidadania é, na prática, realmente um status alcançado, isto é, lutas sociais fundamentam a conquista desses direitos. Bom, nossa última parte, então, é a prática, isto é, como utilizar os conceitos de Thomas Marshall na redação. Tá aqui, ó, a ideia geral, temas que apresentem ideias relacionadas aos fatores de cidadania, como questões políticas, de vulnerabilidades sociais e de hipossuficiência. E eu trouxe aqui para vocês uma visão universalista. Na perspectiva sociológica de Thomas Marshall, a cidadania é uma conquista de lutas sociais e busca conferir a todos, de forma irrestrita, um padrão de bem-estar com base em um mínimo existencial na sociedade. Bom, com essa visão universalista de Thomas Marshall, bons estudos!